Eu tenho dedicado essa semana para falar sobre a questão dos idosos e aposentados e pensionistas. Falei segunda, falei terça, falei quarta e trato do mesmo tema nessa quinta, porque entendo que a primeira semana de outubro é consagrada como a Semana dos Idosos, a partir da promulgação em 1º de outubro do Estatuto da Pessoa Idosa. Senhora Presidenta, hoje eu trago uma contribuição à tribuna que me foi fornecida pelo senhor Álvaro Solon de França, que é o presidente da Anfip, que inclusive me convidou para estar amanhã no encontro da Anfip dos 3 estados do Sul, lá em Florianópolis. Essa contribuição que o Álvaro me passa leva o título O Novo Poder dos Idosos. Nesse ano de 2012, a população com mais de 60 anos no Brasil terá uma renda de 402,3 bilhões, superando, por exemplo, o PIB registrado pelo Peru em 2010. A renda dos homens atingirá a cifra de 229,77 bilhões. Das mulheres, 172,53 bilhões. Os dados fazem parte do estudo Idosos no Brasil, sobre a população com idade igual ou superior a 60 anos. Produzido pelo Instituto Data Popular, a partir de projeção do PNAD-IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que aguça a atenção nesses estudos é que a chamada população idosa tem sido foco de debate em sites especializados e em vários outros meios de comunicação, exatamente em razão do crescimento dessa parcela da população, bem como da progressiva ampliação das demandas desse segmento, que ainda se sente esquecido em suas necessidades básicas. O fato é que a imagem do idoso que permanecia em casa, assistindo TV, ouvindo rádio ou jogando dominó com os amigos na praça, está cada vez mais defasada. Viagens, exercícios físicos, computadores fazem parte hoje do universo dessa nova classe que se expõe sempre renovada, exigindo mais espaços e reclamando, inclusive, da atenção que merece e que não é lhe dada principalmente pelo poder público. Na verdade, no chamado mundo moderno, classificar como idosa uma pessoa com 60 anos pressupõe, conforme esse estudo, um certo exagero. O estudo do Instituto Data Popular que observa pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. Dos cerca de 22,3 milhões de pessoas que compõem essa parcela da população, as mulheres são maioria absoluta, 55,5%. 55,5%. Já para a população em geral, as chamadas idosas participam com um pouco menos, mas chegam a 51,8%. A diferença em favor das mulheres aumenta com o avanço da idade, o que evidencia uma maior sobrevida delas em relação ao sexo masculino. Enquanto na faixa de 60 a 69 anos, elas constituem 53,4%. Na faixa de 90 a 99, elas representam nada mais e nada menos do que 2/3 do total de idosos.
Vamos em frente. 7 em cada 10 brasileiros com 60 anos ou mais pertencem à faixa intermediária da chamada nova classe média, 70,4%. Os de alta renda correspondem a 17,8% e os de baixa renda, 11,8%. Cerca de 3,3 milhões de idosos já aposentados ainda exercem algum tipo de trabalho. Nesse universo, 2,2 milhões são homens e 1 milhão são mulheres. Dos 22,3 milhões de pessoas idosas, o Sudeste responde a 46,6%. No ranking por região, o Nordeste aparece logo em seguida, com 26,3% do total, bem à frente do Sul, com 15,3%. As regiões com menos idosos são o Centro-Oeste, 6,5%, e o Norte, 5,3%. Outro dado curioso do estudo é que, em função da longevidade, a parcela de mulheres que vivem sozinha é bem maior. Cerca de 2/3 da população com 60 anos ou mais de mulheres vive sozinha. Em números, dos 2,7 milhões de idosos que vivem sozinhos, 938 são homens e quase 2 milhões são mulheres. Vamos aqui lembrar alguns dados, porque do título Novo Poder. Os meios de comunicação têm se debruçado sobre essa questão do poder dos idosos nos últimos 4 anos. Não apenas se referindo ao aumento da população nessa faixa etária, como também a valorização do salário mínimo, que tivemos a alegria aqui de trabalhar com as centrais e o Senado, quase por maioria, o presidente Collor, aprovou o novo salário mínimo e a presidenta Dilma sancionou, que faz com que ele cresça a inflação. Mas o PIB, e nesses 10 anos de Lula e Dilma, nós saímos de em torno de $70 para em torno de $340. E aqui o estudo mostra que isso foi fundamental para melhorar a qualidade de vida dos idosos. Mas tem um outro dado que também aqui preocupa. Ao mesmo tempo que nós valorizamos o salário mínimo e atingimos uma faixa que fica em torno hoje já de uns quase 18 milhões de idosos, aqueles que ganham mais que o salário mínimo, também idosos, que são outros 8 milhões, que vai de 18 milhões a 26, que é exatamente 8 milhões, estão com uma defasagem muito grande. Uma defasagem muito grande no valor dos seus benefícios. E, nesse sentido, eu estou apresentando, presidente, presidente Collor e presidenta Ana Amélia, né? Porque aqui e ali eu não quero trocar os presidentes, e o senador Ferraz. Eu estou apresentando um projeto de lei que vai garantir que o crescimento do benefício do idoso, que ganha mais que o salário mínimo, eu vinculo ao crescimento da massa salarial do país. Se a massa salarial cresce, o idoso também teria um plus a mais que nós poderíamos considerar de aumento real. Saímos daquele enfoque eterno e polêmico, e eu sei que o Executivo não aceita, por isso que até hoje não aprovou, de garantir a vinculação direta à política do mínimo, que seria a inflação mais o PIB. E é interessante essa reflexão, porque quem mede essa massa salarial é os próprios órgãos do governo, via arrecadação do Fundo de Garantia e a arrecadação da Previdência. E aí, então, eles medem exatamente quanto cresceu a massa salarial no país. E ela fica semelhante ao PIB, mas não é igual ao PIB. Mas ela é semelhante, mas ela dá um pouco abaixo do PIB. Eu fiz esse cálculo e consultei as centrais, as confederações, a COBAP, e todos concordaram. Porque eles queriam que, pelo menos, o crescimento da massa do salário do aposentado crescesse correspondente a 80% do PIB. E essa fórmula de cálculo dá um pouco mais que os 80% do PIB, mas não dá o PIB. E é uma forma de sair daquela história que não pode vincular pela própria Constituição. Então, esse projeto também está apresentado e nós esperamos que a Casa vote com rapidez para que a gente possa assegurar, quem sabe, já para janeiro, quando é a data do reajuste do mínimo e do aposentado, que o mínimo cresça a inflação mais o PIB e que o benefício do aposentado cresça a inflação e a média do crescimento da massa salarial, que é acompanhada pelo próprio Ministério da Previdência. Nós vamos em frente.
O blog História Viva publicou em 25 de julho de 2010 reportagem destacando exatamente a presença do idoso na composição dos lares brasileiros. As pessoas com 60 anos ou mais são 9,6% da população, mas dá para dizer que mais ou menos há 25% dos lares brasileiros contemplam idosos no dia a dia. Nessas famílias, em geral, constituídas também por filhos e netos, os idosos contribuem com, em média, veja bem, com até 54% do orçamento familiar. São números revelados, segundo o blog, pela demografa Ana Amélia Camarano, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, que discutiu os gastos públicos com pessoas da terceira idade. Nesse aspecto, um ângulo importante da questão apontada pelo blog, os idosos têm sido vistos como grandes beneficiados e consumidores em potencial para o fortalecimento e o crescimento da própria economia. E depois ela diz, a partir do momento que você valoriza o salário mínimo, e agora, com esse projeto de valorizar também aquele que ganha mais com o salário mínimo, você está com isso fortalecendo a própria economia interna. Porque eu diria dos cerca de 28, quase 30 milhões de idosos, a ampla maioria, 95%, fica no máximo na faixa até 5 salário mínimo, sendo que 80% fica na faixa de 3 salários mínimos. Se nós valorizamos os benefícios desse plantel, desse time, dessa camada da sociedade, é um dinheiro que vai diretamente para o consumo e isso é bom para todos. Mas o debate não leva em consideração outros dados que aqui nós achamos importante levantar. A transferência de renda do idoso, como eu dizia agora, de forma improvisada, para filhos e netos, que tem um efeito multiplicador importante, fortalecendo esses cerca de 30% de famílias que vivem com pelo menos um idoso. Nessas famílias, mais do que contribuindo com o orçamento familiar, a renda do idoso leva a que menos crianças trabalhem e mais frequentem a escola. Na pesquisa também foi lembrado que a aposentadoria rural e o piso de um salário mínimo para aposentadorias e pensões, que foi instituído a partir da Constituinte de 88, foram decisivos para melhorar a vida dos idosos. Eu estava lá e participamos ativamente desse debate. Outra questão relevante, mencionada no site Exame, com relativa à maior atenção dada pelas prefeituras a essa faixa da população. Em reportagem de 17 de maio de 2010, da Exame, sob o título População idosa cresce, gera renda e recebe mais atenção das prefeituras. O que diz a revista Exame? Entre as ações de defesa dos direitos humanos, políticas e programas de atendimento a pessoas idosas são as mais comuns nos municípios brasileiros. 60% das 5.565 cidades do país têm alguma ação voltada para esse segmento da população. Informa a pesquisa de informação básica municipais Munique, divulgada no Rio de Janeiro pelo IBGE. E prossegue, o percentual é superior ao das políticas e programas voltados para outros grupos de referência. O atendimento socioeducativo para criança e adolescente, por exemplo, só é ofertado em 27,8% dos municípios. Combate ao subregistro civil, 24,8%, erradicação do trabalho forçado, 16,1%, enquanto plano de direitos humanos, 11,9%, política para atendimento profissional, 5,1%, programas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, apenas 2,3%, agora para o idoso, como eu dizia, 60%. A reportagem mostra o X da questão, ao revelar, com base em depoimentos de estudiosos, que os idosos que mantêm saúde em mínima condição, na verdade, acabam trazendo benefício para o município. Além de economizarem com o atendimento hospitalar, também participam da economia municipal a partir do momento que eles são geradores da economia no município pelo seu poder de compra. O fato de a faixa populacional
com mais idade está aumentando no Brasil, o fato de as pessoas que compõem essa faixa acabarem por participar da geração de renda do próprio município, como eu dizia, implicam a adoção de políticas voltadas para o idoso e explicam os pesquisadores. A contrapartida pelo Estado, como sempre, vem da mesma proporção, segundo o site Formadores de Opinião. Senhora Presidenta, com certeza, a melhoria da saúde, da previdência, são demandas urgentes. Vale a pena ler o que diz o especialista sobre o tema. Ele fala que os aposentados e pensionistas que ganham mais que o mínimo estão tendo um arroxo salarial muito grande e seria fundamental que houvesse, então, uma política de valorização dos benefícios também daqueles que ganham mais que o mínimo. Foi baseado nesse estudo e com a assessoria da Anfip, do Diese, do DIAP, da COBAP, de centrais e confederações, que eu apresentei esse projeto que aqui antes eu falava, que vai na linha de valorização dos benefícios dos aposentados e também dos pensionistas. Porque essa avaliação que fizemos, ela não deixa nenhuma dúvida, porque as estatísticas oriundas do GFIP foram divulgadas em 2001, 2002 e também 2003 e 2009 pelo Ministério da Previdência, que já se encontra habilitado para divulgar esse cálculo do crescimento da massa salarial, no momento até, se for necessário, de 6 em 6 meses. Com isso, a gente pode apontar com muita tranquilidade que essa fórmula de cálculo do benefício dos nossos aposentados e pensionistas resolverá para sempre, de forma definitiva, esse debate que a gente acaba fazendo todos os anos, presidente, de quanto vai ser o aumento real dos aposentados. Eu, para simplificar, embora eu tenha feito por escrito toda a justificativa do projeto, eu vou ler aqui o artigo do projeto que eu considero mais importante. Primeiro, a valorização do valor dos benefícios em manutenção seguirá a seguinte sistemática a ser aplicada a partir de janeiro do próximo ano. Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo dos benefícios em manutenção corresponderão à variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC, calculado e divulgado pela Fundação IBGE, acumulado nos últimos 12 meses anteriores ao mês do reajuste. Só para dizer que o salário mínimo é há 2 anos atrás. Esse eu coloquei somente 1 ano, para não haver a coincidência. Segundo, aí que vem o aumento real. A título de aumento real, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real da remuneração média dos trabalhadores empregados no país. Os países aqui é por minha conta, aqui na lei eu não falo o país, né? Dos trabalhadores empregados, observada no último exercício anterior ao do reajuste, apurada com base nas informações constantes da guia de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e informações à Previdência Social, o chamado GFIP. É o índice. Então, o aumento real será baseado no GFIP. E a recomposição pela inflação segue a metodologia do salário mínimo do ano interior. Aí depois nós justificamos ainda. Na hipótese da não divulgação do INPC, referente a um mês ou mais, compreendido no período do cálculo até o último dia útil, imediatamente anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo poderá então arbitrar com outro índice. Mas claro que o INPC está sendo medido e divulgado, porque ele é a base, voltando 2 anos atrás, para o salário mínimo. E nesse caso, volta 1 ano atrás, só para não haver a coincidência. Senhora Presidenta, eu ainda justifico aqui o projeto detalhadamente, para que não haja ninguém que diga que é incondicional, que ele está vinculado a alguma coisa. Não está vinculado a nada, somente a um índice que é de conhecimento público e que é acompanhado pelo próprio Ministério da Previdência. No fim do projeto, eu só digo o seguinte:
para complementar. Nenhum benefício corrigido poderá exceder o limite máximo do salário de benefício da data do reajustamento, respeitados os direitos adquiridos, que aquele seria o limite de 10 salários mínimos. Nós sabemos hoje que, como não é salário mínimo de referência, isso fica em torno de 6 salários mínimos. Os benefícios com renda mensal superior a 1 salário mínimo serão pagos do primeiro ao quinto dia útil do mês subsequente, o da sua competência, observada a distribuição proporcional do número de beneficiários para o dia de pagamento. Sétimo, os benefícios com renda mensal no valor de 1 salário mínimo serão pagos no período compreendido entre o quinto dia útil que anteceder o fim do mês da sua competência e o quinto dia útil do mês subsequente, observado também a distribuição proporcional dos benefícios. 8. Para efeito do parágrafo 6º e 7º desse artigo, considera-se dia útil aquele do expediente bancário com horário normal de atendimento. 9. O primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. 10º, para os benefícios que tenham sido majorados devido à elevação do salário mínimo, o referido aumento poderá ser, então, adequado nas formas que são feitas até o momento. Enfim, senhora presidenta, esse projeto que aqui apresentamos, com tabela, com cálculos, aqui mostra evolução da remuneração média dos empregados. Qual foi a evolução? Teve ano que não houve evolução. Não houve, então não tem aumento real. Por exemplo, 2004, não houve evolução. 2005, não houve evolução. 2006, houve uma evolução de 3,6%. E o PIB naquele período deve ser de 1,4%. 2007, evolução de 1,1%. 2008, 2,1%. 2009, 2,4%. 2011, 3,5%. Mostra-se aqui que não é aumentos exagerados, né? Aumentos que, com tranquilidade, a Previdência pode pagar. E aqui a gente poderia só, porque está aqui na justificativa, eu só vou usar os últimos 2 minutos e vou encerrar, dizendo que a Previdência Urbana, que é onde esse projeto se aplica, porque a Previdência Rural já está contemplada com um salário mínimo mais o PIB, que é até um pouquinho melhor que esse, ele tem dado um superávit à Previdência Urbana de 13 a 15 bi. De 13 a 15 bi. Mesmo com a desoneração da folha, no primeiro semestre já deu um superávit em torno de 8 bi. Então mostra que não há problema nenhum de caixa na Previdência para atender essa demanda. Quero dizer que conversamos com setores do Ministério da Previdência que veem com simpatia essa proposta. Pelo outro lado, tanto as centrais como a COBAP e todas as entidades de aposentados e pensionistas endossam esse projeto que ora apresentamos. Agradeço a tolerância, senadora Ana Amélia, me deu 2, me deu mais 5, eu já falei quase 30 minutos. Obrigado, senadora. Só considere na íntegra, se possível, senadora, os dois pronunciamentos. Na forma regimental, senador Paim, sua solicitação